aqui tá em agendamento. Agora sim. Entrou aí para Aí, você? ó. Aí, ó, entrou sim. Bom, Essa coisa de televisão e tal, é tu que entende, Silvio. Eu não entendo tá. nada disso. Então, vamos lá. Bocão, seguinte, para quem não te conhece, eu acho que é uma coisa que eu tinha conversado com o Edmir, falei com você também mais cedo, e o Edmir tem colocado a gente, né, nessa posição de dar a nossa opinião, né, de falar aquilo que a gente pensa, de falar aquilo que a gente acha, de se posicionar em relação a muitos assuntos. Mas muita gente, ou praticamente a maioria das pessoas, principalmente daquele grupo de pais, né, são pais de meninos e meninas que têm ali entre 10 e 16, 17, 18 anos, alguns ali que saíram do juvenil, estão no college e permaneceram, mas basicamente são pais de meninos e meninas que têm hoje, no máximo, 18 e ali 9, 10 até 18 anos. E que, obviamente, não têm a menor noção ou a dimensão de quem foi Marcos Vinícius Barbosa. Né? Então, eu acho que seria legal, antes da gente entrar basicamente no que a gente vai falar aqui, que as pessoas tenham noção do que o Marcos Vinícius Barbosa fez, ou do que ele é, ou quem ele foi para chegar na opinião que ele tem para dar. Né? Você não vai simplesmente dar um chute baseado em nada. Né? A sua opinião está baseada em muita coisa que você viveu, muita coisa que você provavelmente errou, achou que estava errado, descobriu que estava errado, foi para o outro lado, descobriu que estava certo e foi dosando e encontrando um equilíbrio. Né? Então, vamos lá, Bocão. Você hoje está 50, já fez? 50, fiz em junho agora, 12 de junho. Já Tá. passei meio século. Tá. Você é do mesmo ano do Fino, né? Isso. Uhum. Exatamente, mesmo ano do Fino. Então vamos lá, Nossa rapidinho. geração. Rapidinho ali no juvenil. Eu sei que você fez pouca coisa, então você vai ter que falar rápido. Mas passando rápido, uma coisa que me lembra muito, você foi muito grande sempre. E isso É acabou verdade. fazendo com que você, sendo grande e também jogando bem, começou a fazer tudo muito cedo. Né? Você, me lembro, jogando ITF na Europa, você já tinha feito 15? A primeira vez não, você foi com 14 para fazer 15. Primeira vez foi com 14 para fazer 15 anos. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu não imagino alguém lembrando, pensando, um menino de 14 anos jogando 18. Né? E você fez isso. Né? E isso não foi uma loucura, isso foi uma coisa trabalhada, premeditada e feita propositalmente. Conta um pouquinho dessa tua história, como que um moleque de 14 ia para a Europa jogar ITF jogando 18. Essa história ela começa um pouquinho de uma. Vou voltar um pouquinho desse dos 14 para as pessoas entenderem um pouco essa dimensão do que tu falou do meu tamanho, né? Esses dias a minha mãe estava procurando algumas fotos ali e tal, e a gente pegou algumas fotos minha e do Litos e daquela turma toda, e era impressionante, né? Tu olhar uma foto agora e tu vê a diferença de tamanho que a gente tinha, né? Então, mas vamos voltar um pouquinho mais lá atrás, quando eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, que o meu professor lá no meu clube, em Brusque, falou pro meu pai que já tinha ensinado tudo que tinha para ensinar para mim, e que era para meu pai buscar um outro professor e evoluir e tal, e meu pai foi nessa busca, meu pai sempre era muito engajado, e antigamente lá na Academia de Tênis de Brasília, né, Silvio, saudosa Academia de Tênis de Brasília, que tudo acontecia lá, muitas coisas importantes do tênis aconteciam lá. O meu pai estava lá num torneio e estava olhando os treinadores e todos os dias de manhã cedo, quando ele chegava no clube, encontrava um professor, um treinador lá na quadra, lá nos fundos da academia, com um grupo de atletas, e meu pai um dia tomou coragem e pediu para ele dar uma olhada, bater bola, porque ele tinha um grupo mais ou menos, parecia mais ou menos da minha idade e tal. E aí, quando aconteceu isso, esse professor pegou e me botou dentro da quadra e, não, entra aí, tchê, não sei o que e tal, e eu entrei e tal, bate bola, e a minha mãe conta que depois do bate-bola, meu pai foi perguntar para ele, aí, o que tu achou do menino e tal? Ele disse, olha, o menino bate forte na bola, tchê, o menino é grande, muito forte, mas não sabe se mexer e parece ser bem burro para jogar. E esse era o Larry, né? Então, assim, da primeira observação do Larry, ele já viu que eu era forte, que eu era grande. A parte do burro eu não concordo muito, mas tudo bem. E, e aí foi. E aí, a partir dali, eu comecei a minha carreira a treinar com o Larry. E a gente teve uma evolução bastante rápida dessa. Com 12 anos, eu fui morar sozinho. Isso é outra coisa que, como tu falou ali, né? Dificilmente tu vê hoje
um jogador fazendo certas coisas, ou as famílias fazendo certas coisas, eu com 12 anos fui morar com o Larry, sozinho, né? O Larry era um jovem de 28 anos, por aí, alguma coisa assim, e eu fui para lá com 12 anos, dos 12 aos 15 eu morei em Novo Hamburgo com o Larry. E essa foi uma evolução muito grande que eu tive, tanto de um amadurecimento emocional precoce, como tu falou, né, de ter que me virar, né, eu saí de todo o conforto da minha casa. Para ter uma ideia, com 14 anos o meu pai me deu um bug de presente, um carro de presente, para eu voltar para casa. E eu fiquei andando o final de semana inteiro na nossa cidade lá, gastei 3 tanques de gasolina, e chegou no domingo de noite, pai, que hora que é o ônibus que eu vou de volta? Eu disse, mas como assim? Eu te dei um carro, tu não vai ficar aqui? Eu sou não, eu quero jogar tênis, eu estou voltando para lá, né? Então, assim, são coisas que denotam toda essa diferença, né? Não que eu fosse diferenciado, mas o meio me fez eu evoluir, e isso é uma coisa muito importante. E a partir dali começou, aí muito rápido, eu comecei a enfrentar jogadores que eu não enfrentava antes, que eu perdia uma passagem do juvenil ali nos 14, 13 anos, por aí. Eu fiz um game no Jaime, 6-1, 6-0, eu perdi para ele num torneio lá em Curitiba, e meu pai me deu uma raquete de presente, uma raquete nova de presente, né? Então, assim, hoje, quando é que um pai vai dar um presente para um filho quando ele faz 6-1, 6-0, né? Ele perde 6-1, 6-0. E a partir dali, com 14 anos... Deixa eu só te cortar, que tem uma história legal, igual, exatamente igual, e você vai lembrar dos dois, né? Que o Fino só tomava 12 do Palomba. 12, 12, 12, 12. E aí um torneio, não sei qual deles, em São Paulo, ele vai tomar 0 e 1. E aí ele para numa pizzaria e fala, vamos comemorar. Mas como comemorar? Eu fiz um game. Cara, você tomou 10 vezes 6-0, 6-0, você faz um, é comemoração, vamos parar para comemorar. E uma outra pessoa que ninguém provavelmente sabe, nem nunca ouviu falar, de Henrique Palomba, e era um cara que com 12 anos não perdia quase game para ninguém. Hoje é hoje é um grande médico. Hoje é o doutor Henrique Palomba, cuidando de muita gente durante a pandemia, mas que as pessoas não sabem, acham que talvez ser número 1 do Brasil de 12 anos é o auge da carreira. E foi para ele muito bom, mas hoje ele é um grande médico, e o Fino foi quem foi o Fino, e você foi quem foi, enfim, isso é só uma parte. Segue, desculpa. E aí, seguindo nessa mesma linha das dificuldades, de a gente passar por dificuldades, a primeira vez que a gente foi para a Europa, eu e o Larry, nós fomos, naquela época, a gente tinha 3 meses para a Europa, né? E por ocasião hoje, cara, que coisa impressionante, olha só, teve uma pessoa hoje que foi lá na academia me entregar um papel, um bilhete todo rasgado, parecia um pergaminho, que ela recebeu do meu pai em 1982, que meu pai mandou um bilhete, porque eu tinha 11 anos, foi quando eu fui para o Orange Bowl a primeira vez. E o meu pai dizendo, olha, puxa, tens alguma notícia do Marcos? Ele tá bem e tal, porque o combinado é que a gente vai falar só no dia 24. E esse bilhete, ele estava datado 22 de dezembro de 1982. Então, assim, eu estava nos Estados Unidos com 11 anos de idade, meu pai e minha mãe não tinham noção do que estava acontecendo lá. Eles confiavam na pessoa que tinha me levado para lá. A gente viajava, né? E a ligação era sempre domingo, no horário do Fantástico, que era mais barato. E de segunda a sábado, vamos embora, segue aí. E uma ligação por semana. E hoje as pessoas, né? Faz uma chamada de vídeo, vê, olha. Deixa eu ver como é que você está jogando. E a gente ia... Manda um vídeo do treino, como é que tá, e não sei o quê. Deixa eu ver contra quem você joga, mostra a imagem do teu adversário. E, cara, a gente viveu uma época totalmente fora dessa realidade. E que tinha que ter muita confiança, tinha que ter credibilidade de quem estava viajando, muito mais do que você tem hoje. Né? Enfim, era um mundo totalmente diferente. Que as pessoas o mundo era diferente para todo mundo. Que as pessoas não têm ideia. E nesse primeiro ano de 14 anos que eu fui para a Europa, eu perdi 12 primeiras rodadas seguidas. Não ganhei 86. Nenhum jogo. 1986. Eu não ganhei nenhum jogo, cara. Nenhum jogo. Perdia todos, só ganhava jogo de consolação. Então, são coisas que fazem essa dureza e porque assim, tudo bem, tem a força física, é importante e tal, né? Tem um outro que era um pouquinho maior que eu, que tu vai te lembrar, o Valmir Bandeira,
Sim, né? sim, que a Outra direita, bandeira. a direita Putz, aqui. ele jogava igual o Jim Courier, né? Uma empunhadura só dos dois lados e tal. Só que eu acho que é uma junção de força física com o meio que se vive, né? Com o meio que se tem experiências, que consegue absorver e reter essas informações e essas experiências. E é um meio seletivo, né? A seleção. Esses dias eu estava vendo um material do Didier Rayon, que ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, aquele sotaque dele de francês, né? Dizendo que o tênis lá fora é uma selva, né? Aquilo lá é uma selva. Vocês não têm ideia do que vocês vão enfrentar lá. Hoje está se expondo um pouco mais isso, né? E as coisas estão aparecendo. Agora apareceu o Untold, tem o quinto set, tem informações um pouco mais acontecendo por aí, mostrando o quanto que é difícil, né? O quanto que é duro isso. Então, e o quanto que tu tens que ser forte, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então vamos lá. Aí você não ganha uma rodada, não passa nada, e aí tem o ano seguinte, 87, que é quando a gente se encontra, né? Esse ano de 87, eu começo a treinar o Dudu, ele joga ali o Banana, aí ele faz quartas do Banana, isso classifica ele para o Sul-Americano, e aí eu chego no hotel, isso eu nunca vou esquecer, no novo hotel, no Morumbi, o Sul-Americano seria no Paineiras, e aí eu, quando chego no hotel, o Larry está na porta do hotel, falando assim, precisamos conversar. Eu falei, Larry, tudo bem? Acabei de chegar, vou... Não. Ô, Dudu, leva a mala, vamos conversar. O que esse cara quer falar comigo? Porque eu tinha ido embora do Banana Ball. Eu não sabia que tinha Sul-Americana. Eu estava começando. Eu morava nos Estados Unidos. Eu voltei e descobri que as quartas deram um ponto para ele jogar o Sul-Americano. E aí, eu quero saber qual é a sua. Como assim? Qual é a sua? Não, você morava fora. Então, você é coach mesmo? Você veio para cá? Eu quero saber se você está na mesma que eu. Se você... Tô, eu quero, não sei o quê. Então me dá a mão. Vamos apertar a mão. Estamos fechados. Estamos juntos. E aí, estamos juntos nem usava naquela época, né? Mas a gente vai se ajudar. Porque eu não falo inglês e a gente vai se ajudar e eu preciso de alguém, a gente vai para a Europa. Que Europa, Léo? Eu não estou sabendo de nada. Não, porque o que tem na Europa? Na Europa tem ITF. Eu fui ano passado e agora eu vou esse ano. E você morou nos Estados Unidos, você vai me ajudar com o inglês. Mas o Dudu entra. Não, do jeito que ele está, ele não entra, mas ele tem que ir bem aqui no Sul-Americano. Então deixa ele ir bem para a gente conversar. E aí o Dudu vai a semi do Sul-Americano. E, por coincidência, acaba fazendo ponto suficiente para se meter lá nos torneios da Europa, joga quali de Grand Slam e consegue entrar nos torneios menores, torneios de grupo 1, 2, e a gente vai para a Europa. E aí passa lá os 3 meses, e aí acontecem milhares de coisas. Todo mundo que estava naquela viagem acabou, de alguma maneira, trabalhando com tênis, cada um do seu jeito, da sua maneira, né? Você, Tato, Fábio, enfim. Foi uma viagem que eu acho que marcou a vida de todos nós, que definiu, pelo menos para mim, que aquilo seria o que eu queria fazer para o resto da vida. Eu já queria ser treinador, mas ali me deu a ideia do que era ser treinador de tênis. E deu a ideia para você do que era ser jogador de tênis. E todo mundo foi se descobrindo, e todo mundo foi se encaminhando. E eu acho que aquela viagem foi marcante para todos nós. Foram 3 meses de muita novidade, muita coisa aconteceu. A Dadá faz semi de Roland Garros, você, com recém-feitos 16, faz semi de Wimbledon, se mete ali entre os melhores do mundo, um monte de coisa acontece. Mas aonde eu queria chegar é que depois de tudo isso ali, quando acaba o Wimbledon, você acaba assinando com a Advantage para começar a trabalhar com eles, eles começarem a trabalhar com você, e você vai embora. Você começa a jogar, você começa a crescer, só que aí surge um problema que define a tua vida, o resto da tua história, da sua vida, que é a lesão que você tem no punho. Isso foi exatamente quando? A sua lesão? Olha, eu não consigo dizer exatamente quando que foi a lesão, porque ela não foi em um jogo, ou uma partida, ou alguma coisa que foi um marque, processo. não foi um processo, não foi um clec, quebrou, senti e tal, né? Não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro e que o que eu me lembro, sim, é que eu sentia dores, né? Até hoje a gente sente dores, né? Todos os atletas, eu costumo brincar, né? Que o atleta que não sente dor pode mandar enterrar porque está morto, né? Não tem como um atleta não sentir algum tipo de dor. E, enfim, a gente se torna mais resistente à dor e a gente vai achando que não é lá essa dor que vai te machucar e tal. E naquela época com tecnologias completamente diferentes do que a gente tem hoje, né? E aquilo vai, e até
chega num ponto que começa a doer muito, e o fato final desse processo, como tu mesmo falou, a gente estava jogando, se eu não me engano, era Hudson, Copa Hudson, alguma coisa assim em São Paulo, que era um já challenger, ATP. Você já jogando ATP. ATP. Eu já tinha ranking ATP. Eu já tinha jogado depois, quando eu voltei de Wimbledon, eu ganhei o wildcard em Campos Jordão, né? Eu vejo nos grupos de pais sempre falando muito sobre o wildcards e a importância do wildcards. Itália tem muitos wildcards, né? Acho que tu já citou algumas vezes, né? A quantidade de torneios. Então, assim, bom, vamos lá, mais um exemplo. Eu volto da Europa, e ganho um wildcard para jogar Campos Jordão, que era um dos maiores torneios challengers da época, né? A gente já teve Itaparica, joguei Itaparica também, tive um wildcard para jogar o quali de Itaparica, perdi para o Francis Roig. Enfim, tive bastante experiências nessa pós-Wimbledon, né, que me colocou aí dentro vamos dizer assim, do spotlight, que as pessoas começaram a entender e a me apoiar nesse sentido. E eu ganho o wildcard em Campos Jordão, jogo a primeira rodada com o Fernando Ruese, né? O Fernandão fez, se eu não me engano, foi um ano muito bom para o Fernandão, no Pan-Americano, se eu não me engano. Então eu lembro que foi transmitido pela Band, né? Foi transmitido pela Band ao vivo, aberto, naquela quadra central de Campos Jordão. Cara, eu tremia mais do que vara verde, né, cara? Não conseguia nem ficar em pé em cima das minhas pernas, né? De jogar uma primeira rodada numa quadra central, Campos Jordão, no inverno, muitas dessas pessoas não tiveram prazer de saber o que era aquilo, uma quadra central cheia, lotada, né? Numa cidade fervilhando, né? E com pessoas dentro do torneio, Luiz Mata, enfim, o Jaime já também ali junto no juvenil, jogando, que era contemporâneo meu, e eu perco para o Fernandão naquela primeira rodada, mas foi uma experiência fantástica. Dali até o próximo Campos Jordão do outro ano, aconteceram de novo muitas coisas no profissional. Eu já tinha ranking, ganhei o wildcard em Campos Jordão também, ganhei a primeira rodada do Clavé, e a segunda rodada joguei com o Meca. Segundo Pato ou do José? Do José. Do José Clavé. Era o mais velho, né? O mais velho, exatamente. E aí, segunda rodada com o Meca em Campos Jordão. Obviamente, tomei slice até a bola mais alta que ele me deu do chão foi um palmo, né? E foi joguei, claro, e tal, perdi segunda rodada. E a partir dali, até o final do ano, eu joguei bastante torneios profissionais e tal. E chega mais no final do ano, ali já, assim, com algumas coisas de dor, né? Aqui, ali, às vezes, bota gelo, tal, faz isso, faz aquilo. Chega no final do ano, eu jogo esse torneio e entro na chave. Foi a primeira vez que eu jogo esse torneio, perco, não me lembro qual rodada que eu perdi, mas entro, a lista de Bogotá correu e eu acabo entrando direto na chave do torneio de Bogotá. E já me doía bastante a mão, né? E aí eu tive uma conversa com o Larry, não, tu não vai jogar, porque não vai jogar, porque tá doendo a tua mão e tal, não sei o quê. E aí eu vou jogar, nem que seja com a mão amarrada, cara, eu vou para lá. E fui para Bogotá, fui para jogar, ganhei a primeira rodada do Maurício Haddad, e na segunda rodada perco pro Gil Sani, e ali não conseguia mais jogar, não conseguia mais segurar um copo de água na mão. Volto para o Brasil, vamos atrás de médicos e tal, e um médico em Curitiba, indicaram um médico muito bom em Curitiba, fomos nele, ele examinou, ele disse que eu tinha uma inflamação bastante grave no punho, fez alguns tratamentos. Hoje em dia se fala muito, né, injeções com anti-inflamatórios e tal, que antigamente era antiga infiltração, né? E aí fez uma infiltração, eu parei de jogar por um mês, realmente a dor diminuiu bastante. Eu paro de trabalhar com o Larry e vou para a Europa. Vou morar na Europa, vou morar em Portugal para treinar com o Luiz Souza e o Nuno Marques, né? Que o Nuno Marques a gente viajava junto e tal. E aí também acontece um outro fato, que é o João Lagos, que na época era um dos maiores promotores da Europa. Ele
tinha feito um projeto de uma exibição com a BMW patrocinava o Nuno, e ia jogar os dois melhores portugueses, que era o João Cunha e Silva e o Nuno, contra o Emílio Sanches e o Miloslav Messir. O Messir, acho que era quarto do mundo, e o Emílio era 7 do mundo, por aí. E o dupla João número Cunha e 1. Silva... E era dupla número 1 com o casal. Sanches Casal, que é a academia deles, né? Hoje, sim, famosíssima. Exatamente. E aí, cara, de última, assim, lá pelas tantas, o João Cunha e Silva não vai jogar. E eles não tinham outro português lá, assim, bom para botar. O Luiz chega para mim e diz assim, olha, o João Cunha e Silva não vai jogar. O que tu quer? Quanto tu quer para jogar a exibição? Eu assim, quanto eu quero? Quanto que tem que pagar para mim jogar? Eu tô pagando, né? Me diz o valor que eu pago. Me diz aí quanto é que tem que jogar com esses caras aí que eu pago. Eu disse, não. Então vamos fazer diferente. Vamos organizar. Porque o João Lagos tinha todos os torneios satélites na época, né? Que eram satélites. Uma montoeira de Challenger e o Estoril Open. Aí o Luiz... E só para contextualizar, o João Lagos também fez o Master, o ATP Finals, né, de Lisboa, que o Guga ganha quando ele ganha do Sampras e do Agassi e depois vira número 1 do mundo. Então é um cara gigante, né? Dentro do meio do tênis. Para quem não conhece, não conheceu, é um cara muito grande. E aí ele chega e oferece, né? Oferece, o Luiz negocia com ele e aí oferece lá, negocia a wildcards. Aí ele diz, não, tá bom, eu dou 3 anos de wildcard em todos os meus torneios para ele. Porque eu tava entre os 10 juvenis do mundo, o Nuno também e tal. E aí acertamos isso. Bom, enfim, eu vou jogar com o Emílio Sanches, eu jogo com o Emílio Sanches, o Nuno joga com o Messir, eu perco do Emílio duríssimo, tipo 6-4, 7-5, alguma coisa assim, e o Nuno perde do Messir também e tal, e aí a partir dali começou a me doer de novo o punho, porque tinha passado já um mês de recuperação, mais um mês de treino, mais um tanto, e aí começa um processo de Europa, eu morando na Europa, cirurgias, enfim, aí é um processo bem demorado que durou 3 anos. Aí. Você opera na França, né? Eu operei na França. 2 operações na França que não deram certo, não deram resultado. E a terceira cirurgia aqui no Brasil, em Belo Horizonte, com o doutor Arlindo Pardini, é que deu certo. E nessa época você era Advantage ainda, isso tudo Advantage por trás de você? Tudo. O meu manager, quem cuidava diretamente da minha carreira, era o Eric Berglin, que era filho do treinador Berglin. Do Borg, do Lennart Berglin. Lennart Berglin. Tá. E agora só para fechar... e para fechar essa tua história, aí, passado o tempo, você acaba não conseguindo voltar a jogar, tenta, volta. E aí a gente se reencontra no Pinheiros, você treinando o Rodrigo Traude, não sei se você vai lembrar disso. Você treinava o Rodrigo Traude, eu treinava o Pedro Serbino e a Silvana com o filho, Sócrates, filho do Sócrates, jogador de futebol. E a gente sentado na mesa do Clube Pinheiros, a Silvana acaba tendo que se levantar, porque acho que chamou o jogo do Sócrates para jogar, e aí a gente fica nós dois. E aí você acaba me contando. E aí a gente, não sei se você vai lembrar, eu começo a chorar, porque você começa a contar a tua história e você chora também, eu não sabia da história, mas não sabia os detalhes. Né? E aí agora tenta fazer bem rápido, né? Aquela história que você me fala que a dor voltava, você treinava, não sentia, quando você ia jogar você sentia, e aí a dor sumia, aí quando chegava perto do torneio você sentia. Tenta resumir rapidinho isso que foi para as pessoas entenderem. Mas para as pessoas entenderem o quanto a cabeça do jogador ela é fundamental até para uma lesão. Né? Tenta condensar. O que aconteceu com a minha lesão depois de 3 cirurgias, um processo de 3 anos completamente traumatizante, vamos dizer assim, um processo emocional traumatizante de ver todos os meus colegas jogando, subindo, melhorando, ela tinha um fundo psicológico, um fundo depois da parte, depois da terceira cirurgia que foi bem realizada e que resolveu fisiologicamente o problema, existia um problema psicológico, né? E eu conversando com a psicóloga na época, ela vira para mim um dia e diz assim, olha, o que tu tens é medo de voltar a jogar. Eu olhei para ela assim, a sorte dela é que eu estava dentro de um... Acho que deu uma travada. Deu não, aí? Não, tá escutando? Não, estou ouvindo, pode falar.
E aí a sorte dela é que eu estava sentado numa poltrona pesada, porque eu provavelmente teria pego aquela poltrona, uma cadeira mais leve, tinha quebrado na cabeça dela, porque eu estava 3 anos tentando voltar a jogar, e ela me disse que eu tinha medo. Isso era uma coisa absurda, né? Não fazia sentido. Eu tô congelado aqui, eu não sei se tu está Não, escutando ou se as você está pessoas estão ótimo. escutando. Está tudo certo. Você está Tá falando, eu estou funcionando, te então é ouvindo. só eu Tá, mesmo. E tá me vendo também? estou te vendo. Não Então, tem é o muito como meu não. aqui. Eu estou te vendo. Você está bonito. Vamos. E aí, cara, foi uma coisa que ela vira para mim e diz assim: eu tenho certeza que é psicológico. Daí ela puxa uma caixa de papelão assim, me empurra uns recortes de jornal e ela fala: olha, é muito mais fácil tu ser reconhecido pelo que tu poderia ter sido do que tu enfrentar uma decepção de novo de não conseguir, né? Ou de tentar. Então, assim, tu tá com medo de tentar, resumidamente. Eu falei: não, tu tá louca, não pode ser. Ela, quando é que então tem torneio? Faz um teste aí. Falei, não, torneio tem o tempo todo. Bom, me inscrevi num torneio aqui em Santa Catarina, um torneio de prize money aqui de primeira classe, e aí coloquei, ela disse que tem que fazer o procedimento quando não dói, essas indas e vindas, que seria colocar uma tala, né? Tinha que colocar uma tala, não doía, eu ficava um tempo sem mexer e pronto. E aí eu fiquei lá, sei lá, um mês e pouco com aquela tala, o torneio era bem lá na frente. O torneio começava na quinta-feira, mais ou menos, e eu, obviamente, não tinha batido em bola, não tinha jogado, não tinha feito nada. Quando começou a chegar um pouco perto do torneio, eu pensei, preciso dar uma corrida, preciso fazer uns abdominal, preciso fazer alguma coisa. Comecei a me mexer um pouco fisicamente. E aí ela perguntou para mim, mas por que tu tá te mexendo fisicamente? Eu disse, não, porque eu vou jogar o torneio e tal. Ela disse, não, eu quero só te mostrar da onde vem a tua dor. E aí, na segunda-feira, antes do torneio, eu achei que estava doendo. Na terça, eu tinha uma sensação de dor. Na quarta, eu tinha certeza que estava doendo. E na quinta-feira, eu não conseguia segurar um copo de água na mão, de tanto que doía. Com a tala na mão. Detalhe, não era que eu estava sem a tala, com a tala na mão. E sem bater E nenhuma bola. nenhuma bola. Não tirei Sim. a tala durante 1 mês e meio, sei lá. E aí eu ligo para ela e falo assim, doutora, a senhora tinha razão, desculpa, eu sou um cagão mesmo. Não, tu não és um cagão, é um processo psicológico, o cérebro funciona assim, assim, assado, frito, cozido, mas assim, agora a gente vai resolver isso e tal. Eu disse, não, senhora, quem vai resolver isso agora sou eu. Mas o que tu vai fazer? Eu vou jogar o torneio. Não, tu não pode jogar o torneio, faz 3 anos que tu não joga, não sei o que, e fui lá e joguei o torneio, né, que o fantasma era esse, o problema era esse, então vamos jogar o torneio. E foi, e foi aí que eu joguei o torneio e comecei a esse processo de recuperação, de jogar de novo e voltar a jogar. Mas o processo fisiológico, ele tinha totalmente sido resolvido e o processo, ele tinha virado um processo emocional, né? Assim como, de novo, a gente está vendo aí vários processos emocionais de várias pessoas, de vários jogadores. Isso tudo aconteceu numa época em que nem se usava o termo saúde mental, né? Mas a saúde mental já é um problema para o jogador, para o atleta, para o tenista, desde antes da gente. Mas, enfim, essa história. O Borg, né? O Borg Sim, parou de jogar tênis muito antes por causa disso. 25, 26 ali, ele tinha ganho tudo, número 1 do mundo, e com 26 anos, depois, sabe? Quanto o Borg poderia vir a ganhar se ele não para com 26 anos? Né? Não dá para saber. Ele tinha ganho 5 Wimbledon, Roland Garros, e falou, não quero mais isso. E larga. Enfim, desde muito tempo já existe isso aí. Né? Mas isso aí foi só uma ideia para, tipo, meia hora a gente está aqui. Olha só como é que você enrola, brincadeira. Mas mas a ideia era para as pessoas terem um pouquinho de noção do que você viveu e passou para poder agora dar uma opinião. Não simplesmente porque agora, você está falando da boca. Pelo que eu entendo agora, a gente, né, o foco principal é a gente falar dessa transição, exatamente, do que tem que ser feito. Mas, né? Então é importante, foi legal essa tua abordagem, né? De porque mostrar exatamente, a sua opinião está baseada em muita coisa. Né? Ela não está baseada, eu acho. Acho não, né? Você tem todo um histórico, todo um passado, toda uma vida, né, para chegar na conclusão e na opinião que você tem. E essa sua opinião tem um porquê. Né? E não, tem muitos porquês. Né? Não foi simplesmente você levantou o dedo e falou, eu estou achando isso. Né? Então, é uma história enorme que a gente tentou
Tentou não, a gente não resumiu. Eu contei 3 coisas, né, da tua história, que é muito maior que isso, mas eu acho que são 3 coisas que dão para ter uma noção do que você fez dentro de uma quadra de tênis, para você chegar agora e ter uma opinião, para poder chegar para alguém e falar assim, olha, eu acho que isso aqui é melhor do que aquilo ali, né? Para não acontecerem coisas que a gente ouve e acaba passando quando acham que simplesmente a gente está aqui falando só porque a gente acha. E acha sim, mas o que a gente acha tem um fundamento, tem um porquê. Né? Tem algumas experiências passadas, né? A gente não é dono da verdade, claro, mas sim, mas o a fato probabilidade de ter passado por algumas situações, exatamente. Claro. Estatisticamente, a probabilidade da gente chegar próximo da realidade é maior do que alguém que não viveu. Isso é um número, né? Mas vamos lá, Bocão, indo para o assunto específico, né, da transição, né? Para você, o que seria a transição? Né? O que seria, se você tiver que definir ali, esperando que o atleta tecnicamente tenha alcançado e qual possível evolução? Ou seja, se você tivesse que definir dentro de uma transição, o que você acha que você definiria que o seu atleta está pronto para entrar nessa transição de sair do juvenil para ir ou para o profissional ou para ir para o tênis universitário? Que seriam os 2 caminhos ali, tipo as 2 opções. A bifurcação, né? O momento crucial de saber qual avenida que tu vai pegar, né? Para mim são 2 avenidas, todas elas muito boas, iluminadas, bonitas, asfaltadas, né? Às vezes tem uns buraquinhos e tal. Mas eu gostaria de começar a discorrer sobre essa situação da transição, porque eu de alguns anos para cá eu tenho reformulado um pouco a minha opinião sobre transição. Né? Muito se fala em transição. E não está errado, é a transição, como tu mesmo já colocasse muito bem, do juvenil para o profissional. Né? Essa é a transição que especificamente a gente está falando hoje, e eu acho que esse é o interesse dos pais que estão nos vendo e vão nos ver depois. Mas eu gosto muito de lembrar que existem muitas outras transições feitas antes. Né? Como, por exemplo, vamos lá, se esse professor do clube lá em Brusque não tivesse virado para o meu pai e tivesse tido a humildade de dizer para o meu pai, olha, tudo que eu tinha para ensinar para o teu filho aqui na escolinha, eu já ensinei. Agora tu tens que buscar uma outra pessoa que tenha maiores e melhores informações em maior quantidade e em maior qualidade das que eu tenho aqui. E foi aonde o meu pai foi atrás dessas informações, como pai, eu acho que é importante também para os pais que estão aqui, buscar quem seria essa pessoa. E na busca dele, ele encontrou o Larry. Mas o Larry não era o Larry. O Larry era um professor de clube lá de Novo Hamburgo, que tinha se formado em educação física, e pessoas tinham já dado chances a ele. Né? Que, no caso, uma das pessoas muito importantes na vida do Larry foi o pai do Fernandão. Né? Tu vê como as coisas vão se cruzando. O meu primeiro jogo profissional foi contra o Fernandão, né? No Challenger, mas quem deu a primeira oportunidade para o Larry foi o pai do Fernandão. Isso na Aliança Novo Hamburgo, né? No ginástica, no seu ginástica. Pedro Roese, na ginástica de Novo Hamburgo, seu Pedro Roese. Eram os 2 clubes, né, rivais ali que brigavam. Isso aí, é isso aí. Né? Então, assim, a transição, a primeira transição que acontece, e hoje eu sei porque eu tenho uma academia e eu vejo, e eu não trabalho com crianças pequenas, com escolinha, com kids, né? Tenho até medo de entrar numa quadra, porque eu adoro tanto criança, brinco com eles e tal, e não vou ensinar nada de tênis para eles, eu vou ficar brincando. E aí um dia um dos maiores experts que eu conheço nessa questão, que é o Lohan, falou assim, mas é justamente isso. Essa é a fase de encantar as crianças, de fazer elas brincarem, de fazer elas gostarem. Então, essa é a primeira fase. Você leva uma criança para a quadra de tênis e ela tem que gostar daquilo, ela tem que brincar com aquilo, ela tem que se desenvolver dentro daquele ambiente. Show de bola. Passa para... Começou a acertar a bolinha, começou a jogar, começou a brincar. É outra fase, é outra transição. E assim você vai, né? De tempos em tempos, cada uma transição. Né, como foi aquilo que tu citou, até os 14 anos, poxa, eu fui até os 12 ali, depois dos 12 eu fui morar com o Larry, aí ali eu tive uma evolução muito grande, porque eu era forte fisicamente, gostava de trabalhar e de treinar, e recebia as informações corretas do Larry, e fui trabalhando e fui melhorando. Então, pessoas que eu perdia antes, que eu tinha
ficado um pouco atrás da transição, que é aquilo que tu falou, o cara de 12 anos não é o cara que vai lá na frente e vai ser o cara ganha 12 anos, vai ser o cara que vai ganhar tudo. Eu tenho um pensamento aqui que você colocou, né, das fases, das etapas ou da transição. Para mim, são 3 paixões. Né? Óbvio que elas se acabam criando mais, né? Mas são basicamente 3 paixões. Né? A primeira, a criança se apaixona pelo esporte. Depois ela se apaixona por competir, pela competição. E depois ela se apaixona pelo processo, de treinar todo dia, de buscar... Ou seja, essas 3 paixões têm que ser muito bem definidas. E não necessariamente o cara que vai fazer ela se apaixonar pelo esporte vai ser o cara que vai fazer ela se apaixonar pela competição. E depois pelo processo, que é aquele história de você treinar o dia inteiro. Sofrer com amor, né? Sofrer com amor. São 3 paixões muito bem definidas que essa criança tem que entender e passar por elas. Agora, o processo, né, da primeira paixão ele é tão importante quanto o da segunda. Porque se você não cria aquele processo de paixão lá no início do esporte, você vai fazer natação, você vai fazer judô, futebol, enfim. Então, é tudo muito importante, muito fundamental em cada fase, em cada etapa. Né? Mas segue, continua. É isso aí. E aí a gente passa por todas essas etapas, né? Vamos passar rapidamente por todas essas etapas, como tu bem ilustrou muito corretamente, e a gente chega nesse momento X da transição juvenil profissional. Nós já estamos aqui falando de jogadores que tiveram a primeira paixão, se encantaram, começaram a competir internamente, regionalmente, começaram a competir ali dentro do clube, depois clube contra clube pertinho, foram para competir dentro do estado dela, depois começaram a competir a nível nacional, né? Tem jogadores que com 12 anos já jogam um sul-americano, já tem capacidade para ir jogar, já tem nível para jogar um torneio, passam dessa fase para os 14 anos, que aí jogam um torneio sul-americano, já vão jogar um Orange Ball, já vão jogar um circuito de 14 anos na Europa, e aí, a partir dos 14, 15 anos, as coisas acontecem muito rapidamente, né? São 3 anos extremamente, 3, 4 anos extremamente muito importantes, que foi o caso que tu citou, a nossa ida para a Europa com 14, a nossa ida para a Europa com 15, depois com 16, enfim, e aí tu vai nessa crescente. Em todo esse processo, é muito necessário que seja recebido informações e retido essas informações para que na hora correta, dentro de um momento que você é confrontado com esse conhecimento que você recebeu, você colocar para fora, você saber lidar, né? Eu costumo dizer que o que quer dizer a palavra responsabilidade? Ela quer dizer respostas hábeis. Você saber dar respostas hábeis aos seus problemas. Né? Isso é ter responsabilidade, é ter respostas hábeis aos problemas. E aí é onde entra todo esse estigma, não sei se essa é a palavra, que sempre se falou em transição. Por que o brasileiro é muito bom no juvenil e quando chega na transição ele tem problemas? Ele não tem problemas ali na transição. Os problemas foram criados muito mais cedo. Os problemas foram anteriores. Eles só vão se acumulando até numa hora que estoura o problema. Na hora que você, quando é confrontado com a ponta mais fina do funil, você não consegue passar por aquele funil. Né? E ali é onde a gente fica represado, a gente fica engatado na roleta. Né? Mas por quê? Porque não foi feito coisas simples. Por exemplo, poxa, qual que é a sua capacidade física de aguentar um jogo longo? Essa é uma das grandes diferenças que acontecem hoje. Né? Você pegar um jogador... Aconteceu agora no US Open, com vários jogadores, né, que sentiram cãibra, que tiveram dores, que tiveram que sair... joga pra caramba, mas sentiu fisicamente a diferença. O Félix Aliassime, hoje tu olha o Félix Aliassime, ele é completamente diferente de um ano e meio atrás. Só que esse menino com 15 anos estava ganhando o Challenge.
estava semi de challenge, né? Então, essa transição, quando se fala na transição brasileira, o problema é antes, o problema vem desde lá de trás, das coisas que... É como eu digo, né? Para fazer um jogador de tênis é muito fácil. É só você ter muito boas informações de todas as áreas, médica, tática, técnica, física, né? Você ter muita competitividade em treino e você ter muita qualidade nas competições. Competições com qualidade, para você saber. Eu me lembro quando nós fomos a primeira vez para a Europa, por exemplo, um outro exemplo um pouquinho mais atrás, a primeira vez que nós fomos para jogar sul-americano aqui com o COSAT, que nós fizemos, uma época nós fizemos a parte de cima, no outro ano fizemos a parte de baixo e depois fizemos tudo. Para quem não sabe, ali é Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Esse é o circuito COSAT. Na nossa época existia todos eles num ano só, a gente fazia a parte de cima primeiro, ou fazia a parte de baixo, dividia, né? Teve um ano que eu fui, e todos os jogos que eu perdi, os caras ficavam jogando na minha esquerda. Nós voltamos para casa, cara, o Silvio conhece bem o Larry, imagina quantos milhões de esquerdas eu bati para que melhorasse a minha esquerda, porque não podia, era um furo do meu jogo. E depois de alguns meses treinando, a minha esquerda melhorou absurdo, já não era mais um furo. Então esse é o processo da transição. Só que o Larry detectou que a minha esquerda precisava ser melhorada quando eu tinha 13 anos, 14, né? Então, para mim, a transição, eu vejo que os problemas aparecem lá em cima, né? Mas eles são negligenciados, ou por alguma razão ou outra, não são trabalhados na base. E exatamente por isso, alguns conseguem e a maioria não. Exatamente. Você pega ali pontualmente jogadores esporádicos e é mais ou menos isso, em função do que você está falando, que sempre se tem alguém que chega, mas você não tem um volume que chega, né? Você não tem uma quantidade que chega. Você vai ter ali, esporadicamente, você vai ter um exemplo aqui, aí tem um outro jogador que joga ali, aí um que acaba insistindo, mantendo, ficando um pouquinho mais, aí consegue, por talvez ele ser um pouco mais forte mentalmente, aguentou apanhar muito no início, foi apanhando, e aí tinha uma família que apoiava, ou tinha uma empresa que apoiava, que tinha dinheiro, e aí lá com 25, 26 ele jogou, e aí lá com 25, 26 ele começa a ter resultado, e não necessariamente o resultado lá no início. Em função disso, né, como é que na sua cabeça, em cima do que você falou, que você vem mudando de opinião, como é que você acha que entra o college, o tênis universitário? Que quando você estaria no momento de fazer essa opção, o college não era uma opção, né? Naquela geração, naquela época, final dos anos 80, ninguém cogitava ir para os Estados Unidos como sendo uma opção de se chegar no profissional. E você passou por isso, ou seja, você não foi levado para o college. Hoje, você, como treinador, como é que você se posiciona com os seus jogadores? Tem um fato curioso aí também, né? Bom, nem todo mundo sabe, mas o meu pai faleceu muito cedo, com 54 anos, e depois a gente mexendo nas coisas dele, no cofre e tal, e coisa, eu encontrei uma carta convite de uma universidade muito conhecida nos Estados Unidos, me oferecendo uma bolsa de 100%, né? E aquela carta estava guardadinha lá dentro do cofre do meu pai. Nunca fiquei sabendo disso, nunca tomei conhecimento disso, e que é uma das coisas que a gente fala muito hoje, né? Que a falta de conhecimento que já existia naquela época, muito grande, né, Silvio? Como tu falou, nos anos 80, muito pouco se falava. A gente escuta histórias do Kirmair, a gente escuta histórias do Dácio, escuta história de pessoas que fizeram o próprio Pardal, o Tu, que foi para os Estados Unidos, a gente escuta algumas histórias esporádicas de idas de jogadores para os Estados Unidos, mas não é tanto quanto é hoje. E mesmo assim, hoje, não é as informações elas não estão muito claras para todas as pessoas, para todos os pais, né? Existem aí a falta de conhecimento ou de cultura para isso, né? Eu costumo dizer, Silvio, que ao longo dos anos, a minha opinião em relação a essa decisão dos dois caminhos ali, né, das duas avenidas,
eu sigo a filosofia ou o critério americano. Eu acho que foram eles que inventaram isso existe lá muito forte, e eu sigo o critério deles. O critério deles é muito claro, né? Se você é um jogador que com 15, 16, 17 anos ali, você já apresenta indícios de que você vai ter capacidade emocional, vai ter capacidade física, técnica, entende o jogo de tênis, ou seja, toda aquela estrutura que você precisa ter, que uns amadurecem antes e outros amadurecem depois. Se você já alcançou essa capacidade, você vai estar tendo resultados muito bons em Futures e muito bons em Challengers, que são os 2 primeiros níveis de entrada. Mas isso muito mais cedo, você ainda é juvenil e você já está apresentando essas características. Então, esse jogador, ele começa a receber um apoio da USTA, ele começa a receber uma cacetada de convites, de wildcards, ele começa a ser, vamos dizer assim, exposto a esse mundo profissional muito cedo, muito precoce. Me lembro que uma vez a gente conversando, né, tu fizeste um comentário numa transmissão sobre isso, né, o quanto cedo um jogador juvenil ele é exposto a esse cenário, em diferença de outras profissões, né? E me parece também que teve um pai aí que não gostou muito da tua observação, mas é verdade, você está com... Eu acabei de dizer isso, eu passei por isso. Eu ali, naquela minha tenra idade de 16 anos... Alguns pais não gostam muito de certas opiniões minhas, né? A gente sabe disso. Eu passo por isso também. Eu tenho essa nesse característica. ponto aí, eu fiz uma colocação, né, que um menino de 16, 17 anos tem que tomar determinadas decisões dentro de uma quadra que talvez um médico, né, com 17 anos, ele não é médico. Ele está talvez começando um processo na medicina, para lá com 30 ele ter que começar a tomar determinadas decisões. E um tenista tem que, muito mais cedo do que um médico, muito mais despreparado que um médico, tomar decisões. E é óbvio que eu sei que o médico pode estar lidando com vidas, né, e um tenista está lidando com o esporte, com o jogo. Agora, ele fez essa comparação, que eu não tinha uma comparação para ser feita, porque lá era uma pessoa que cuidava de vidas, de seres humanos, né? Mas eu não estou comparando o fato da importância, da grandiosidade de um médico. Muito pelo contrário, meu pai era médico, minha mãe é médica, e eu não estou menosprezando o fato da medicina, e sim só dizendo o quanto um tenista tem que, muito cedo, tomar decisões dentro de uma partida e cuidar da própria vida. Que em outras profissões, por você ter que passar por todo o processo da faculdade, estágio, início, quando você está ali começando numa empresa ou começando numa profissão, não vão te deixar fazer e tomar decisões no início. Você vai ganhando, né? E no juvenil, quando você vai para o profissional, se você vai direto, se você não estiver ganhando, você vai ser colocado de lado. E você não tem depois, você não volta. Ou você produz, você rende, ou você é descartado, né? Então, essa foi a minha colocação. Mas, enfim, vem outra questão, né? Que tu falou muito bem aí, o produto, né? Assim, um jogador juvenil, ele faz parte de um processo para uma USTA, para uma Tênis Austrália, para uma federação francesa ou uma federação inglesa. Ele vamos dizer assim, é até estranho falar essa palavra, mas ele é um produto. Ele é um produto que vai... Ele recebe e tem que dar resultado, né? Ele tem que dar resultado, ele vai apresentar, ele vai estar lá vendendo ingresso e tal, e as pessoas vão seguir ele. É uma pressão, né? E não pense que ir para o college também não há essa pressão. Porque um produto também, dentro do college, existe essa mesma pressão. Porque a faculdade está te dando uma bolsa, em troca ela quer que você vá lá, produza, renda, treine, ganhe e também tenha nota. Ou seja, você tem que também estar rendendo. É um universo totalmente diferente. E nos dois lugares, você tem que estar rendendo dentro da sala de aula e lá na competição. Se a nota não for compatível com o seu resultado na quadra, você também vai dançar. Então, essa pressão é muito cedo. E que muito claro fique que existe também a questão das bolsas. Né? A bolsa é como se fosse um salário. Então, você também sofre pressão. Então, assim, eu vou chegar um pouquinho mais lá na frente na hora essa das bolsas e das pressões e tal. Mas
eu sigo particularmente esse parâmetro. Por exemplo, o Thiago Fernandes, que é um menino que trabalhou com a gente, ele já tinha indícios de bons resultados no final da carreira dele juvenil, né, fazendo semifinal e final de Challenger, né, dentro do ano de juvenil ou muito próximo do ano de 19 anos, por exemplo, de 18 para 19 anos, né? Então, aí chega o segundo passo que eu acho que é importante aqui para as famílias, né? Esse entendimento da família, né? Uma reunião dos treinadores, das pessoas que são responsáveis pela carreira daquele jovem, junto com a família, conversarem e tomarem as decisões, né? Olha, nós temos esse cenário aqui, que esse jogador, esse filho, esse adolescente ou pós-adolescente, ele está apresentando indícios de que dá para se fazer uma transição direta ao profissional, né? Com os riscos inerentes a isso. Um dos riscos é que se você tem esse processo já muito claro de que você quer fazer isso e que você apresentou resultados no juvenil, depois logo em seguida nesse profissional no Futures e nos Challengers, muito provavelmente você vai ter apoio financeiro de patrocinadores e das instituições para te dar o wildcard, para te dar convites e tal. E aí você vai fazer essa transição para o profissional, né? Caso contrário, indícios somente de juvenil, resultados somente de juvenil, você foi um bom juvenil, você foi um excelente juvenil. O que eu diria um excelente juvenil? Um jogador aí posicionado entre os 10, 20 do mundo ITF, né? Um bom juvenil, até 50 do mundo ITF é um bom juvenil. Você também tem que sentar com os pais e dizer para os pais, né, e entender o porquê que esse jogador ele está sendo um bom juvenil, mas ele ainda não teve resultados grandes resultados nos Futures e nos Challengers. Porque ele não teve esse tipo de processo lá atrás. Porque ele não amadureceu. Porque ele não teve essa oportunidade. Existe uma série de coisas que tem que ser analisadas e aí se chega a uma decisão, porque normalmente um jogador na ITF dessa qualidade, ele recebe bolsas para ir a uma boa universidade. E essa questão, uma boa universidade, é que, de novo, merece uma atenção muito qualificada e muito atenciosa do que é uma boa universidade, né? Existem mais de 1.500 universidades nos Estados Unidos, mas nem todas elas têm a qualidade para fazer a transição do jogador para o profissional. Se fala muito, não, eu vou mandar o meu filho para a universidade porque lá na universidade americana ele vai conseguir fazer a transição. Mentira! Vamos ter que dizer, não é verdade isso. A Luísa, esses dias, falou isso, né, que existem lá, quando muito, 30 universidades. Eu desconheço esse número, né, Silvio? Eu sou muito sincero em dizer que eu desconheço o número das grandes universidades nos Estados Unidos. A gente conhece Duke, Stanford, Harvard, a gente conhece as mais... Mas tem muitas universidades que também têm esse programa muito bem feito. Então, já me passaram têm esse DNA. Já me passaram que esse número varia de 20 a 30. Eu também já escutei isso. Não mais de 30 ali que realmente tem condição, com toda a estrutura, com equipe, com profissionais. E com coach focado, com boas informações. Porque o processo é exatamente igual. As pessoas acham que existe um processo diferente. Esses dias eu fui perguntado por isso, né? Mas, ô Bocão, quando alguém te procura e diz que quer ir para o college, o que tu faz? Assim, eu treino ele. Mas e se ele te procura e diz que quer ir para o pro? Eu treino ele. Mas como assim? Qual é o treino para um e qual é o treino para outro? Não tem diferença nenhuma, cara. Tu vai treinar o cara do mesmo jeito. Tu vai dar porrada no cara do mesmo jeito. Tu vai fazer o cara fazer série de 30 smashes tocando na rede do mesmo jeito, né? Então, assim, não existe diferença entre treinar para ir para a universidade e treinar para ir para o pro, né? Se você quer uma boa universidade, claro. Se você vai simplesmente... Aí existe uma outra coisa que é usar o tênis para fazer uma universidade nos Estados Unidos. Esse é um outro mercado, esse é um outro processo, né?
que eu não acho que seja o foco dessa nossa live agora, né? Agora nós estamos falando em transição juvenil pro. 2 caminhos. O direto para o pro e o passando pela universidade. Os dois são iguais, os dois buscam. A única diferença é que, em vez de você buscar uma academia na Espanha, por exemplo, que vai te custar 5 mil euros por mês, você está buscando uma universidade top americana que tenha um bom coach, que tenha fisioterapia, que tenha um excelente preparador físico, que tenha um psicólogo da universidade, todas as estruturas necessárias e muita competição para você amadurecer. Você vai amadurecer depois. Né? Um bom time para você treinar, jogando uma liga forte para você competir. Para você evoluir. Não tem muito como fugir disso. Agora você colocou uma situação agora em relação a valores, né, do custo de uma academia na Europa, e aqui tem um ponto. Por exemplo, você tem, na sua cabeça ou na sua opinião, um valor médio de investimento ali até 14 anos? Olha, e você acha que o investimento para o juvenil ou para ir para o college é o mesmo, já que você falou que o trabalho... Eu acho que o trabalho, sendo o mesmo investimento, não seria muito diferente, porque você quer que ele atinja o melhor possível, independente de onde ele vá. Ou seja, uma grande universidade ou resultados dentro da ATP. Então, ele vai buscar isso através do juvenil. Como é que você vê essa parte financeira de investimento? Até o 14 e depois do 14 até o 18? Eu vejo que tem uma situação até o 14 que ela tem uma variável que tem uma diferença financeira muito grande e uma outra variável que não tem. Treino e competição. Né? Então, aonde você treina? O que você está fazendo? Você pode ter um treino que você está investindo em torno de 4 mil reais por mês. Esse é um valor médio que você investe aí, pelo que eu tenho conhecimento no Brasil, em centros de treinamento, que você vai fazer 2 turnos de treino com preparação física, né? Você vai investir 4 mil reais. Ah, poxa, mas peraí, então, mas eu vou contratar um médico fisiologista, eu vou fazer fisioterapia preventiva 2 vezes por semana, eu vou ter um psicólogo, essa conta já sai de 4, né? Essa conta já vai aí para 8, 10 mil reais por mês, 6 a 8, depende do estado, depende do lugar que você está, né? Obviamente, esses profissionais em São Paulo, eles são muito mais caros do que aqui em Santa Catarina, e não quer dizer que a qualidade de um seja diferente da outra, né? Perfeito. Então, existe essa variável do trabalho que você vai ter na sua base. Então, se a gente colocar aí entre 4 e 10 mil reais, você vai ter aí entre 50 e 120 mil reais, né? Alguma coisa nesse nível de investimento para que você treine. Então, existe aí uma diferença bastante grande, né? Uma outra coisa é você vai trabalhar numa equipe que vai ter um treinador responsável por 6, 8 jogadores, que esse custo é diluído, ou você vai diminuindo o rate de jogador-treinador. Então, isso é óbvio, né? Que quanto mais baixo o rate de jogadores observados pelo treinador, muito mais caro fica para as famílias, né? Não existe, para mim, para que deixe muito claro, para mim, não existe, eu acho que é importante isso, né? Deixar bem claro a questão de private coach, de treinador privado, para um menino de 12, 13 anos, 14 anos, né? Não é impossível isso, não dá para pensar nesse caso, né? Uma pequena equipe... Uma pergunta, um treinador que busque isso, eu duvido um pouco ali do... Não vou falar caráter porque é muito forte, mas um treinador que com 12 anos queira ser o private coach de um menino ou de uma menina, eu acho que bem intencionado esse cara não está, na minha opinião. Mas, e aí tem vários tipos de programa, né? Por exemplo, um programa que eu sigo é o que o Larry sempre fez, né? Todos os trabalhos que o Larry fez, ele sempre foi, depois que ele saiu de Novo Hamburgo, até mesmo em Novo Hamburgo, quando ele treinava um grupo à tarde, o grupo do Aliança lá, que era
o Piu Piu Engel, o Litos, o Beninho, tinha um grupo de jogadores, os Valau, lá da Academia Valau, tinha um grupo de jogadores que treinavam à tarde, né? Eu treinava de manhã, num grupo menor, mas tinha aquele grupo grande, né? Então dá para se levar ainda essa atenção. Mas o que eu aprendi com o Larry é sempre que os melhores trabalhos eles são feitos em grupos pequenos, né? O que seriam grupos pequenos? É o grupo que tu consegue colocar dentro de uma quadra ou duas, que são 4 jogadores, né? Com até 4 jogadores tu consegue fazer um trabalho legal, desde que eles tenham um nível parecido, desde que eles tenham uma convivência interessante, que se completem, enfim, né? Mas assim, dentro dessa situação do treinamento, eu acho que é mais ou menos isso, os custos, e aí depois vem aquelas 12 semanas, mais ou menos, 12 a 14 semanas que um jogador ele tem que jogar e ter essas experiências internacionais, né? Que seriam aí Estados Unidos, Europa e América do Sul, que são os 3 lugares que eu acho que é importante, né? Aqui a gente tem aí que jogar 4, 5, 6 semanas na América do Sul, né? Ah, mas por que, Bocão? Porque ir para o Peru é bom? O que tu vai aprender a jogar no Peru? Não é nem a questão do bater na bola. Ir para o Peru e aprender a bater na bola não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é ele pegar um avião, ele ir até Lima, aí de Lima ele tem que pegar um ônibus para ir para outra cidade onde vai ser jogado o torneio, aí ele chega lá e olhar aquilo ao redor dele e dizer assim, cara, na nossa época tinha isso, hoje não tem mais, né? Linha de cal, né? Se virar... Pegava o talco, fazia assim na linha, né? Fazia uma linha, daí tu olhava assim, tu batia uma paralela, aqui ela era fora, lá ela era boa, lá ela entrava de novo, a linha era torta, né? Assim, agregar experiências. Eu tenho uma passagem com o pai do Zverev, eu estava no Australia Open com a Bia, e ele ele passa na minha mesa e pergunta, coach, posso sentar contigo? Eu falei, claro, senta aí. Ele, tô com uma dúvida, eu preciso dar uma experiência para o Sasha, porque a nossa vida na Europa ela é muito boa, né? Ele não passa dificuldades aqui lá na Alemanha, os torneios são todos lindos, maravilhosos, e papapá. O que tu acha de eu levar ele para jogar o COSAT na América do Sul? Eu falei, corres o risco dele parar de jogar tênis. Ele, por quê? Eu falei, por causa disso, por causa daquilo, que as situações são... Né? Ele vai ver que o mundo lá é diferente. É isso que eu quero. E ele veio, fez algumas etapas aqui, jogou o Banana Ball aqui no Itamirim. Né? Ele trouxe o filho dele para conhecer esse mundo aqui. Né? E nós, muitas vezes, ficamos lutando e organizando financeiramente, até por causa de câmbio, para levarmos os nossos jogadores para a Europa. Porque lá é que está o nível, né? Lá é que tem essa dificuldade toda, é lá que a coisa acontece, né? Então, assim, aí entra um outro orçamento, um outro budget, que é essas viagens, né? Então, botar na conta lá 4, 5 semanas nos Estados Unidos, 4, 5 semanas na Europa, mais 4, 5 semanas aqui na América do Sul, né? Uma conta básica que a gente faz sempre é em torno de $100 por dia, né, de despesas, e isso, se for colocar aí 4 semanas, 4, 5 semanas, são $3.000. Eu estava até agora fazendo um orçamento atualizado, né, para ir para Orange Ball e Ed Hair, vamos ver como é que vai ficar essas coisas todas. A gente está um pouco em dúvida ainda se a gente vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, nessa época, que não é normal. Nunca ninguém foi para a Europa nessa época, mas como eu acho que é interessante fazer algumas coisas diferentes, a gente está pensando nessa hipótese também. Mas assim, uma viagem entre 2 jogadores e um treinador para os Estados Unidos, ela não sai menos de $6 a $7.000, né? Um mês, né? Entre a hospedagem, alimentação, despesas do treinador. Então, se tu colocar que são 3 viagens dessas, são $18.000 por ano, $20.000 por ano, mais ou menos, de viagem, que nosso câmbio de hoje já vai lá para mais 80, 100 mil reais. Né? Então, assim, dificilmente você vai fazer um calendário completo, com uma equipe de trabalho com todas as necessidades que você precisa, por menos de 150 mil reais por ano.
né? Você consegue fazer por menos, mas será? Aí vem aquela pergunta que eu falo da transição, né? Das transições. Será que esse calendário não tão bem feito aqui na base não vai refletir lá na frente, na transição? Esse é um questionamento que eu faço. Você vai levando, e aí na hora que você tem que ter chegado lá, tendo vivido, experienciado as histórias como elas deveriam ter sido, você vai sentir a falta daquela base. Como muitas vezes, às vezes, você tem, por exemplo, uma criança que não se alimenta ali na fase, enfim, de 4, 5, 6, 7 anos. E ela não percebe isso. Mas aí, quando você vai colocar ela para fazer determinadas coisas lá, com 12, 13, aquela falta da alimentação, a falta da proteína, a falta do carboidrato vai aparecer. Ela não sente na hora, porque ela sobreviveu àquilo, né? Ela passou por aquela etapa. Mas na hora que realmente aperta e você vai sentir... como também uma educação, se você não dá a educação devida lá na base, aí você vai fazer um vestibular. E no vestibular você não vai estar preparado. vai estudar o último ano, vai fazer um cursinho para fazer vestibular. Se você não fez todo o processo de 10, 12, 15 anos para chegar, na hora que realmente apertar a parte mais importante, é onde vai aparecer o problema, né? Porque é a hora de você entrar quando você entra no circuito profissional, você não vai pegar um menino de 18 anos que tem a mesma idade que você e que vivenciou tudo igual a você. Você vai pegar um cara de 32 que está ali dando slice na tua direita e fazendo você dobrar o joelho, e na hora que ele passa por você, ele te dá uma cutucada. E você, o que esse cara quer? Nada, ele só quer te intimidar. E aí você vai passar o resto do jogo preocupado com esse cara que deu uma cotovelada em você. Ou ele te roubou uma bola, ou ele vai te falar assim... mas nunca fizeram isso comigo, porque você só jogou com o moleque da tua idade. E aí você vai jogar uma primeira rodada de um Future na Nicarágua e o cara vai te fazer isso. E você vai, que é isso, meu Deus? Pois é, mas vai acontecer. E se você não estiver preparado para isso, por ter experimentado isso lá atrás, lá embaixo, você toma um susto, no terceiro susto você para. Você abandona. Porque você tem que estar pronto para aquilo, né? E às vezes você tem que ir para um torneio sozinho, né? Como é que você se vira? Se você não vivenciou com 12, talvez um torneio em que você tem que resolver os seus próprios problemas e fazer o seu check-in, e está acompanhado, está supervisionado. Mas o fato de estar supervisionado e acompanhado não significa que tem alguém fazendo para você. Você não precisa. Eu tenho uma história maravilhosa minha, que uma menina, número 1 no Brasil, de 12 anos, chega e simplesmente me diz: você pode cortar o meu bife? Não, eu não posso cortar o seu bife. E ela fala: mas como é que eu vou comer? Você pega o garfo e a faca e corta o bife. Isso numa etapa do circuito Credit Card, que o Neco fazia em Ribeirão Preto. E eu falei: você me desculpa, mas eu me recuso a cortar o seu bife. Você é número 1 no Brasil. Como é que você vai fazer se uma menina te der um balão alto na esquerda? Você vai olhar para e falar: como é que eu... Não. Cortar a sua própria comida é o mínimo. E ela liga para a mãe e a mãe me reclama e fala que era um absurdo, que eu estava simplesmente não dando atenção devida para essa menina. E, obviamente, o resto da história, você imagina o que aconteceu com essa menina. Obviamente, ela não jogou tênis. Apesar de ter sido o número 1 do Brasil de 12 anos. Eu falei assim: olha, eu me recuso. E, para piorar, o pai me liga me dando parabéns por eu não ter cortado, e a mãe me liga me cobrando, dizendo: pô, por que você não cortou? Ou seja... E aí a gente, como treinador, não pode resolver isso, porque tem um problema dentro da família. Isso acontece direto. O problema está lá dentro, exatamente. Ela foi, a gente volta do torneio, a menina não treina mais comigo, e o pai me abraça e fala: era tudo que eu queria, alguém que fizesse isso pela minha filha, mas eu não posso brigar com a minha mulher, eu vou tirar ela... Eu vou tirar ela daqui e vamos fazer outra coisa. E lá no 14, isso foi no 12, do 14 para o 15, ela não joga mais tênis. Porque, enfim, os problemas eram muito mais... Invariavelmente, a gente já viu essa história. Essa história já aconteceu 1 milhão de vezes. Exatamente. Ô, Silvio, eu anotei aqui rapidinho 3 coisas que tu falasse nessa... É que eu falo pra caramba e, de repente, eu não falo coisa boa, mas tu fala... mais ou menos, mas cara, eu quero pontuar aqui 3 coisas. Primeiro, dessa fala que eu coloquei ali dos orçamentos, né? Porque algum pai pode estar olhando e assim: caramba, ferrou, o que eu vou fazer? Eu não consigo, eu não tenho esse dinheiro, eu não sei o quê. Eu tenho, mas eu tenho só parte. Então, eu vou dar um exemplo de novo, baseado nessa linha que tu seguiu, das nossas experiências. Quem foi o Larry? Porque as pessoas olham o Larry e acham que o Larry nasceu Larry. Primeiro que ele tinha cabelo, né? Ele hoje barba. Completamente... E barba, né? Tem algumas fotos bastante interessantes aqui. Mas, enfim, não vou expô-lo agora.
Então, assim, o Larry, ele era boleiro do clube, ele era boleiro do Aliança, né? A mãe dele, a dona Orestina, falecida dona Orestina, era uma pessoa maravilhosa, ela era cozinheira do clube. E o Larry foi crescendo por apoio de outras pessoas dentro do clube, dentro da sociedade tenística de Novo Hamburgo, e se tornou o Larry. Né? Ele se formou em educação física, viajou. Primeira vez que tu contasse uma história fantástica para ilustrar isso. Silvio, vamos junto, porque eu não sei falar uma palavra de inglês, e aí tu me salva lá e vamos junto. O que o Larry teve? Atitude e coragem, né? Para ir atrás disso. Né? Mas ele não tinha conhecimento. Porque pode ter um monte de pai olhando ali e dizer assim, meu Deus do céu, tô ferrado, eu vou ter que contratar um treinador caro para o meu filho treinar. Não precisa. Posso estar dando um tiro no meu pé, porque... não, pô, Bocão, tá mandando treinar com um cara mais barato? Tô. Se tiver que escolher entre um cara extremamente dedicado, exatamente, um cara que queira, que tenha sede, que tenha fome de crescer, coloque o seu filho para treinar com aquele cara e mande os dois para o mundo. Mande para a Europa, mande para a América do Sul, mande para os Estados Unidos, mande para a Ásia, para eles vivenciarem. O Larry aprendeu durante o processo. O Larry aprendeu comigo. Depois ele foi. Ou vocês acham que o Larry tinha ganho quantos Grand Slams antes de o Guga ganhar Roland Garros? Ele não sabia nem o que fazer direito. Né? Mas ele foi fazendo, ele foi metendo a cara. Então, um conselho que eu dou em relação, se eu tenho um orçamento e esse orçamento ele é limitado, pague um pouco menos para um treinador, mas que esse cara tenha caráter, como tu falou, dedicação, que queira evoluir junto com o seu filho, né? E que faça e que esteja disponível, que hoje é o mais difícil da nossa classe. Hoje, eu tenho dentro da minha academia 3 treinadores que ganham mais do que o meu Prolabore. Não estou dizendo o que eu ganho como treinador. Né? O meu Prolabore dentro da minha academia é R$3.000. Eu tenho 3 treinadores que ganham de 7 a 8 mil reais dentro da academia. Né? Então, assim, eu tenho dentro da academia treinadores que trabalham de segunda a sexta e não querem ser treinador de competição. Eles estão felizes ali, porque eles estão construindo a vida deles. E eu respeito isso. Quando alguém vem me dizer para mim, eu queria ser um treinador de competição, Bocão. Você é casado? Tens filho? Estás disponível a viajar 20 semanas por ano? Estás disponível a abrir mão daquilo, né? Que foi o que tu citou também. Era tudo o que eu queria. Olha aí, ó. Chegou. Está participando da live. Vou chamar os meus 3 aqui, hein? Vai dar uma bagunça danada isso aqui. Então, resumindo, se vocês têm um orçamento reduzido e que tenham que, num momento, tomar uma decisão, né, invistam em um coach ou uma pessoa que ele ainda não é completamente formado, para que esse cara se forme. Porque imagina que naquela época de vocês, Silvio, e do Larry, da onde que vinha a informação? Vinha de um livro, vinha de um... Não tinha. Hoje, não tinha. Hoje o cara chutando. Com esse trocinho... ele olhava. Tava errado, volta, tentativa e acerto. Tá errado, volta, faz de novo. Hoje, com essa caixinha que está aqui na nossa frente, a informação está aqui. Se o cara tem atitude, tem vontade, ele vai atrás da informação. O que ele não vai conseguir, de repente, é ter a experiência. E aí entra o papel do pai, que vai investir nesse cara e vai formar um bom treinador. Né? Essa é uma das coisas que eu queria falar. Eu costumo dizer que o treinador ele tem que sonhar o mesmo sonho do jogador. Perfeito. Se você encontra um jogador que tem o seu sonho e um treinador que sonha o mesmo sonho, vai junto, porque você vai. Exatamente. Você vai chegar em algum lugar mais longe. Você vai chegar muito mais longe do que um treinador com um super currículo que não está sonhando aquele sonho. E que aquilo ali é só mais um salário. Né? Agora, se ele estiver sonhando o mesmo sonho, confia nele, porque, obviamente, como você falou, caráter bem intencionado e sonhar o mesmo sonho, pode ir, porque vai. Você não vai errar. Você não vai errar, pode ter certeza. O Larry me ensinou uma coisa sobre e eu tô com 50 e ainda
estava quase aposentado, e aí agora um grupo de pais me tirou da minha semi-aposentadoria, porque eu acho que essa coisa da competição, ela é uma coisa que é uma paixão, é uma coisa que na hora que te colocam na frente dela, ela te dá um arrepio de novo, né? E o Larry, ele me ensinou uma coisa, se toda vez que tu estiver dentro da quadra e tu ensinar alguma coisa para o teu atleta executar, e tu não te arrepiar, tu não te emocionar, para de ser treinador. Porque você perdeu a paixão, tu não tá mais apaixonado por aquilo que tu tá fazendo. Né? E eu, de vez em quando, faço esse teste comigo, mesmo, para ver se eu tô apaixonado ainda, se eu tô focado, se eu quero fazer, né? Se eu quero viajar. De vez em quando eu converso com a minha mulher, será? Vamos fazer tudo de novo? Vou correr tudo de novo? Que o Edemir, aí, em uma conversa aí, ele falou, né? Que a gente sempre recomeça tudo de novo, né? Tem que recomeçar tudo de novo. Então, essa é uma medida que tu falasse muito bem. Se o cara está sonhando o mesmo sonho de vocês, da família, aposta nesse cara. Uma outra coisa que eu anotei aqui é a questão do viajar sozinho, que tu falou, né? De chegar lá, fazer um check-in. Se eu não me engano, é naqueles manuais da ITF, né, que hoje estão bem, são muitos publicados e muitos cursos online e tal. E tem um número lá que em torno de 20% dos torneios é importante que o jogador vá sozinho, sem o treinador-chefe, sem o treinador base, né, mas que ele seja supervisionado, para que ele aprenda a tomar atitudes sozinho, que ele não dependa daquele treinador, né? Que ele não dependa de alguém, que ele tenha uma autossuficiência. Então isso é importante também a gente citar aqui, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante que tu falou do jogador juvenil passando no Future, que vai jogar com o cara de 30 anos que dá um encontrão, nós tivemos uma conversa ontem aqui dentro do grupo de diretores da Federação Catarinense de Tênis sobre os torneios de classe. Né? Existe uma dúvida se deveria se deixar ou não, um diretor ele colocou essa dúvida, porque os torneios hoje estão crescendo muito, né? Tem muitos números de jogadores, nós estamos com dificuldade no Brasil inteiro de fazer torneios, porque tem muitos inscritos, o número de quadras não cresceu nos clubes, e aí tá pouca quadra para muitos inscritos. E aí houve essa dúvida, né? Poxa, mas então por que nós não tiramos os jogadores infantos juvenis dos torneios de classe? E aí eu levantei o dedo e disse, peraí, mas vocês estão tirando uma parte importantíssima da formação, Perfeito. Que é colocar um juvenil de 14 anos, 13 anos, aqui em Santa Catarina, a partir dos 13, eles podem jogar torneio de classe, 13 anos, 14 anos, a jogar com um cara de 20, de 22, que não tenha tanta capacidade técnica, mas que tá lá, que dá uma enrolada, dá um balão, dá um berro de vamos na cara e tal, e aí cria emoções diferentes naquele jogador. Né? Então, aí a gente volta de novo ao foco da live, que é a fases, a preparação das transições. Então, você colocar o seu filho a jogar torneios de classe com pessoas mais velhas, você está criando essa experiência que ele vai ter lá na frente. Que ele, quando for jogar Future, ele vai jogar com caras mais velhos. Proporcionalmente é a mesma. Né? Um menino de 13, 14 com um médico e um menino de 18 com um ex-profissional, um profissional que está tentando voltar para o circuito. Ou seja, o nível de diferença de degraus ali é o mesmo. Independente, obviamente, do nível de qualidade que o moleque de 13 vai ter para um cara de 22, que é a primeira classe, mas é igual, e ele vai olhar de baixo para cima. E ele tem que entender que, mesmo olhando de baixo para cima, ele tem que tentar jogar de igual para igual. Por mais que ele olhe que é um adulto e ele não, ou é um profissional e ele ainda não, ele não pode encarar isso como um problema. Isso tem que ser um objetivo. Se ele encarar como um problema, vai fazer outra coisa. Vai para outra coisa. Tem que ser, o que eu sempre digo. É o que eu sempre digo. É muito importante essas experiências e esses momentos de aprendizado emocional, né? Porque ensinar a bater na bola está cada vez mais fácil. Bater direita, esquerda, sacar, é só pegar um vídeo, né? Um exemplo que eu estou dando assim, o pai da Lila Fernandes,
que é um ex-jogador de futebol, é o cara que treina ela, né? Então, assim, o cara, ele entende de esportes, ele tem uma noção, ele com certeza foi lá e pegou um monte de coisas, de informações que ele sobre o tênis específico e com a ajuda, provavelmente, de outros treinadores, que aí entra aquela coisa de pegou eventualmente treinadores não tão conhecidos e não tão caros e que ele não tinha essa condição financeira em algum momento, né? Porque a partir do momento que começaram a ser, vamos dizer assim, apoiados pela Federação Canadense, a coisa mudou e tiveram boas informações e tal. Então, assim, isso é importante também, né? De ter essas experiências, de passar por essas experiências emocionais. Não só bater direita e esquerda, saber resolver problemas. Esse eu acho que é o grande X da questão da atualidade. Bocão, a gente não vai ficar aqui o resto da vida, né? Então, olhando aqui o roteiro que o Edmir passou, sem ser na ordem, a gente basicamente falou tudo. Não foi na ordem que está no roteiro, mas os assuntos foram se entremeando, né? A gente acabou meio que entrando por todos eles. Agora, aqui, para fechar, né? Aqui tem uma colocação aqui. A idade média para você, para um jogador chegar no top 100? Essa é a pergunta do milhão, né? Essa aí é uma pergunta que... Eu, sinceramente, eu acho que você colocar essa meta, eu não acho interessante. Óbvio, a não ser que você não tenha dinheiro. Nenhum. Tipo, eu tenho dinheiro para jogar um ano. Então, a idade é a idade sua até o ano que vem. Se você só e depende como o jogador encara isso, né? Essa foi o que aconteceu com o Nico, né? O pai do Nico foi um pouco assim. Para quem não sabe, o e Luiz não era Matter, por falta de dinheiro, né? E não era por falta de dinheiro, é um mega empresário bilionário. Bilionário. O Nico fazia engenharia mecânica, ele jogou tênis razoavelmente bem, juvenil, estava lá, certo, entre os 20 e 30, e aí, enfim, todo mundo seguiu jogando, ele foi fazer engenharia mecânica, porque o pai dele é dono de uma das maiores tecelagens do Brasil, tem dinheiro e outras coisas também, que eu provavelmente não deva saber da história financeira pessoal deles, né? E aí o Nico, não, quero jogar. O Paulo Cleto falou isso muito bem lá na live, na entrevista contigo, né? E a história do Nico foi um pouco assim, quer? Então tá bom, tá aqui, ó. Pum, por tanto tempo, vamos ver o que vai dar, né? E deu. Mas deu pela... O Paulo Cleto fala muito isso, e eu já li isso, eu já convivi um pouco com o Nico, né? Quem conhece o Nico sabe disso. O cara é um carne de pescoço, o cara é duríssimo, ele é ferrado, ele é um cara, né, de carne de pescoço no bom sentido, um cara lutador, batalhador, brigador, e filho de um bilionário. Então, assim, quer dizer, não é porque tem dinheiro que o cara vai ser Nutella. Tem tanto Nutella por aí que não tem dinheiro. Mas essa questão aí é assim, né? Então tem que fazer isso aí. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Pode ser que sim, cada um é cada um, né? E para fechar aqui a última, né? Hoje em dia, atualmente, com o tênis moderno que a gente vem vendo, acompanhando, até quando você acha que um jogador tem condição de jogar? Isso eu acho que é variável, né? Isso depende muito do histórico do jogador, de como ele viveu a sua carreira profissional. Mas considerando ali que ele fez tudo bonitinho, certinho, até quando você acha que um jogador pode jogar num nível decente, razoável? Eu acho que tem um monte de exemplos aí, né? O Federer está no nível decente, tem 40. Eu queria treinar um jogador no nível do Federer de 40 anos. Eu queria ter um jogador, assim, qualquer jogador que eu fosse treinar no nível do Federer hoje, com 40 anos. Eu ficaria muito feliz. Tem uma situação que eu falei já algumas vezes, Silvio, e aí eu acho que tu és um cara que estuda muito e que está em cima de números e de gerações e entende, está ligado nisso. É óbvio que hoje os jogadores eles chegam saudavelmente até os 35 anos, 35, por aí, eles estão chegando muito saudável, né? Em função de todas as características, todas as coisas novas e inovações e cuidados com a saúde e tal, a não ser uma lesão que aconteça de acidente, vamos dizer assim, né? Mas o que me chama mais a atenção, Silvio,
e volto a dizer, não sou historiador, não tenho esse conhecimento todo que tu tem, mas para mim me parece que seja a primeira geração, porque Next Gen a gente já está na quarta Next Gen, né? Então, assim, me parece que é a primeira geração na história do tênis que ela vai ser substituída não por qualidade técnica, e sim por idade. Por aposentadoria. Os caras ficaram velhos, cara. E eles ainda incomodam. O Murray tá aí ganhando o jogo com duas próteses, cara, todo Robocop, né? Mas vai lá dentro da quadra e de repente faz uma coisa diferente que o outro não faz. Então eu acho que essa parte mental, eu acho que é muito legal. Eu acho que os próximos jogadores, aí eu tenho uma curiosidade, Silvio, se esses jogadores novos da Next Gen, seja ela a 1.0, a 2.0, a 3.0 ou a 4.0, porque já tem várias Next Gen aí acontecendo. Será que esses caras vão ficar jogando tênis tanto tempo? Será que eles têm tanta paixão pelo tênis? Eles se desafiam tanto de querer desafiar a si próprio? Ou eles estão mais pensando no dinheiro, na fama, no glamour, e a hora que o pau pegar e começar a doer, eles vão, não vou mais querer isso. Porque esses caras aí não largam o osso, cara. Exatamente. Esses caras, eles são um exemplo dentro da quadra, né, de tudo, né, do conjunto, né, da forma como jogam, cada um do seu jeito, né? Se você olhar ali os três... 4 diferentes, né? Bota o Murray também. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, mas a essência é a mesma. A essência deles é a mesma. Você pegar um saca um pouquinho melhor aqui, o outro devolve melhor saque, o outro fica mais no ponto, um devolve... Enfim, cada um do seu jeito. Mas se você pegar o ponto comum dos 4, é o amor pelo que eles fazem. E os exemplos de cada um deles, né, o quanto eles são apaixonados por estarem ali dentro, cada um do seu jeito. Né? O Murray agora está voltando no nível que está voltando. Incrível, o que ele está fazendo agora é uma demonstração que, cara, não tem limite. Paixão, de amor. Exatamente. Então, eu não sei se vão existir outros 4 ao mesmo tempo, nunca. Isso, não, em hipótese alguma. Se vai ter um ou outro ali, a gente vai estar aqui olhando, torcendo para que aconteça, mas simultaneamente, 4 caras fazendo o que esses 4 caras estão fazendo, cara, que privilégio que a gente está tendo de usar eles como exemplos, você dentro da quadra, eu de poder estar na frente de uma tela de televisão, podendo falar para um monte de gente o que isso está acontecendo. Eu acho que a gente é privilegiado de poder estar vivendo essa época, cada um do seu jeito, né? Você tendo eles como exemplos, eu tendo eles como aquilo que eu posso estar usando para caracterizar aquilo que eu estou fazendo, enfim. Mas eu acho difícil, eu acho muito difícil que o amor, o tamanho e a dimensão do amor desses 4 volte a acontecer, né, em outros jogadores. Tomara que não, tomara que tenham aí jogadores, mas eu não acho que essas novas gerações acabem conseguindo ter um amor, uma paixão, né, nesse tamanho, nessa dimensão, que passe por cima de lesão, passe por cima de família, todos eles ali casados, só quem não tem filho ainda é o Nadal, todos os outros casados, com filhos, dando atenção à família, sendo... Muito bem financeiramente. Muito bem financeiramente, sendo representante dentro do próprio país, cada um do seu país, o Djokovic tendo passado por guerra, enfim, tudo seria muito tranquilo. Deu, valeu, chegou, estamos indo. E não, eu quero mais, eu tenho uma meta para o ano que vem. Então, quer dizer, é genial a gente poder estar vendo isso. Bocão, chega, né? Ô, Silvio, deixa eu falar uma coisa. Só eu tomei nota aqui agora daquela questão, para voltar só um pouquinho na transição pró. E eu citei ali vai acabar minha bateria. Direto. Vai acabar minha bateria. Vai aí. Não, é uma observação só, de ir direto ao pró, né? E aí a pergunta não vai estudar em absolutamente não é isso. Ele vai estudar. Quando eu digo que o jogador ele tem, eu tive essa experiência também com o Thiago Fernandes. Eu falei muito para o pai dele, eu falei assim, poxa, vamos manter o Thiago estudando. Estou tendo essa experiência com o Orlandinho, né? Há um tempo já venho dizendo, Orlandinho estuda, Orlandinho faz uma faculdade. Né? Todo o pessoal lá que teve contato com a Tênis Root, com o Rogério Melzi, lá da Estácio, estudaram, né? Bruno estudou, Marcelo estudou, Bia estudou, Thaisa Pedretti se formou agora. Então essa é uma geração, uma geração que eles foram direto ao pró,
mas eles estudaram, eles seguiram estudando. Então, quando eu digo que tem uma avenida que vai se bifurcar ali, eu tenho isso até um organograma lá na academia, na parede da academia, né? Os caminhos. Então, lá em cima tem um quadradinho escrito tênis profissional. Até os 18 anos vai crescendo, quadradinho em cima de quadradinho, e depois, quando chega nos 18 anos, ele bifurca. Ele tem um quadradinho do lado direito que diz tênis universitário, competições profissionais quando possível. No quadradinho da esquerda está escrito tênis pro direto, estudo universitário, graduação universitária à distância. Ou seja, o estudo ele é extremamente importante nos dois casos. Né? Mas por que, Bocão? Se o cara decidiu ir para o Pro, porque ele tem tempo hábil de fazer isso. Ele vai estar num hotel lá no final do mundo, de noite, em vez de ficar olhando a porcaria do celular e do computador de comentaristas, comentaristas não, como é que são aqueles comentários quando sai uma matéria lá, os haters e não sei o quê, e aí falando, colocando ali besteiras, e o cara lê sobre a besteira dele, ali, poxa, esse cara tem que parar de jogar tênis, esse cara tá velho, a gente fica lendo coisas sobre o Tomás, um desrespeito sobre o Tomás, o cara que fez tanta coisa pelo tênis. Então, em vez de ficar ridículo, em vez de ficar ocupando a cabeça lendo esse tipo de besteira, ocupa a cabeça estudando, vai estudar, faz uma graduação. Né? Então, assim, que fique bem claro, para mim o estudo é extremamente importante, porque a vida do tenista ela vai acabar com 35, com 36, 37, do Federer, não sei quando vai acabar, mas enfim. Então, vai ter uma vida depois, né? Não, e não só isso, mas também o estudo ele vai ajudar o tenista dentro da vida. Com certeza. O tênis é um esporte. Não existe tenista burro, cara. Não existe. Não existe tenista. Essa frase ela é perfeita. Acho que a gente encerra aqui, indo embora, dizendo não existe tenista burro. Não existe tenista burro. Eu não sei de outros esportes, eu não me aprofundei em outros esportes, eu não sei se existe um esporte que você pode ser burro e ser bom. O tênis, com certeza, não dá para ser burro e ser bom. Não. Então, se você quer jogar bem tênis, procure estudar, procure se informar, procure cultura, procure informação, vá para um lado onde você exerça a sua cabeça para que você possa, dentro da quadra, ter uma cabeça que pensa para poder os teus golpes poderem fluir. Senão, você não vai. Bocão, um beijo, te amo, saudade de você. Também. Valeu. Vamos em frente. Abraço, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.